mediar a palestra hoje. E, antes de tudo, eu queria explicar como que vai funcionar a palestra hoje, porque o professor tem uma dinâmica diferente. Ele preferiu dividir a palestra em 3 partes de 20 minutos, e no final de cada uma dessas partes vai ser aberto um espaço para discussão e perguntas. E então eu gostaria que cada um de vocês que tiverem perguntas mandassem elas no chat, para ficar mais organizado. E no mais, sem muita enrolação, professor, eu só queria enfatizar que é sempre uma satisfação enorme para o GPD te receber, entrar em contato com o senhor, mesmo que virtualmente. Para nós da UFROS é muito importante, então eu já queria agradecer previamente a disponibilidade e fique à vontade, eu acho que podemos começar. Ok, obrigado, Lenice. Se você está me ouvindo direitinho aí? Tá, tudo certo. Então tá bom. Muito agradecido pela oportunidade. Eu aqui fico honrado e com grande satisfação de poder mais uma vez interagir com o grupo e principalmente atender aí a expectativa de todos que estão conectados para a gente falar desse assunto sobre milho de segunda safra e o manejo principalmente de resistência de plantas daninhas. Eu sou professor da Exalc, sênior, aposentado, porém ainda ativo dentro da universidade, mas também tenho uma atividade junto a uma empresa de consultoria que nós temos, por isso também que eu tenho o título de consultor e pesquisador. Então, sem muitas delongas, eu também gostaria de parabenizar o GHPD e também a professora Fernanda, né, que é a coordenadora do grupo, por ter um grupo tão grande e de tanta qualidade, né, dentro aí do estudo das plantas daninhas, da alelopatia, grupo esse que foi iniciado pelo nosso querido professor aposentado daí também, o professor Itamar, a quem também a gente tem grande admiração, embora faça muito estudante aí perder noites de sono estudando, não é verdade, Helenisa? Mas é isso aí. Então, sem muitas delongas, eu pretendo, então, como foi comentado, dividir a minha apresentação em 3 segmentos, ou 3 blocos. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho de histórico e desafios que a resistência de plantas daninhas impõe, principalmente para o milho safrinha. Aí nós vamos ver se tem uma outra dúvida para a gente esclarecer nesse assunto. Em seguida, nós vamos falar sobre o processo de mitigação da resistência de plantas daninhas no sistema de produção soja-milho e alguns aspectos importantes de mitigação, verificar se vocês têm algumas dúvidas. E no final da nossa apresentação, nós vamos falar algumas práticas de manejo de buva, de amargoso, de soja voluntária, né? E tudo mais. E aí a gente finaliza com mais um bloco de perguntas, tá? Então, vão vendo aí as questões que vocês têm, mandando aí para o Klinger, para a Lenise e para o pessoal aí do GHPD, para que a gente possa ter uma coisa mais dinâmica e não tão monótona de vocês somente me ouvirem, tá certo? Muito bem. Então, eu gostaria de iniciar caracterizando o sistema de produção no Brasil, onde o milho entra como uma das culturas, né? Então, é claro que a gente tem a região centro-oeste do Brasil e a região norte, né, o Mato Grosso, o Pará, Maranhão, Tocantins, né, e outras regiões, onde basicamente nós temos a soja, seguido de um período de pousio. Em muitas regiões a gente não consegue fazer a segunda cultura, e depois ou vem a soja novamente ou vem o milho. Agora, o sistema mais comum que nós temos, né, é o sistema de parte do sul, parte do centro-oeste, principalmente o norte do Mato Grosso, né,
e no Paraguai, onde a gente tem a soja, de ciclo bem precoce, seguido do milho. Muitas regiões também, ao invés do milho, tem o algodão de inverno, ou algodão de segunda safra, o pousio, e depois volta a soja de novo. Então, é nesse sistema, né, que nós vamos procurar abordar basicamente a nossa apresentação hoje. O milho de segunda safra, que hoje representa uma área maior do que o milho safra. E no sul do Brasil é um pouquinho diferente, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraguai, tem a soja, depois tem um pousio prolongado, depois vem a cultura de inverno, e depois pode rotacionar com milho ou com soja. Nós não vamos falar muito desse sistema, nós vamos nos ater mais nesse sistema. Então, de uma forma bem simplista, né, eu coloquei aqui o sistema, como ele ocorre quando se tem duas safras no sistema rotação soja-milho. Então, eu peguei aqui embaixo a média de chuva da região de Sinop, Mato Grosso, né, que é o berço aí do milho de segunda safra, e coloquei aqui em cima o cronograma. Então, geralmente, num ano onde o clima, né, tem a distribuição de chuva normal, né, a soja começa a ser implantada aqui na primeira quinzena de outubro, e se tudo correr bem, essa soja é colhida no final de janeiro, comecinho de fevereiro. E aí, onde a precipitação ainda permite, né, a gente fazer o plantio da cultura do milho, né, esse milho, então, vai ser colhido lá pelo mês de junho, julho, onde a precipitação é praticamente zero, e aí nós temos o chamado período de pousio, né, onde a gente tem que fazer também o manejo de algumas plantas daninhas, notadamente a buva, né, que vai ocorrer nesse período. Porém, naquela região, a buva não é tão importante porque o clima não é tão ameno e propício para o desenvolvimento da buva. Mas para o amargoso, esse momento é muito importante. E depois as coisas se repetem e voltam. Então, eu não vou falar isoladamente do milho aqui, porque ficaria incompleta o nosso entendimento. Então, vocês vão perceber que durante a nossa apresentação, nós vamos falar um pouquinho também do que acontece na cultura da soja, né? Deixa eu até pôr meu horário aqui, que eu esqueci de pôr aqui o cronômetro. Bom, então, como vocês sabem, né, esse gráfico aqui mostra a evolução do milho segunda safra, né? Então, a partir do momento que nós começamos a ter umas variedades mais precoces de soja nos anos 2000, principalmente quando entrou a soja transgênica, né, com um ciclo curto, a cultura do milho segunda safra começou cada vez mais ser plantada, e hoje, né, eu fiz aqui um close, não sei se às vezes no computador fica pequeno para vocês. Hoje nós temos aí mais de quase 13 milhões de hectares de milho de segunda safra. E os 13 milhões que lá no passado eram milho de primeira safra, né, onde agora planta soja, baixou para 4 milhões. Então, hoje, evidentemente, o milho segunda safra é muito mais importante do que o milho primeira safra. E a evolução foi tão grande que hoje, né, hoje que eu digo é 2018 e 2019, isso aqui é a produção de milho em sacas por hectare. O milho safra tem uma pequena vantagem em relação ao milho safrinha, né? Então, tal é o nível tecnológico hoje que o milho safrinha se estendeu, mesmo com os riscos, né, que a gente tem do milho safrinha, nós temos uma produtividade muito, muito similar, né?
Eu quis mostrar isso porque hoje o produtor ele também está investindo bastante nesse milho. No passado, ele praticamente não investia nada pelo fator de risco que ele tinha e pequena produtividade. Mas hoje ele consegue colher expressivamente até quase 100 sacos por hectare. Muito bem. Então, como era no passado o manejo de plantas daninhas? O que eu falo de passado? Passado é antes da era transgênica, né? Então, aqui nos anos 2000, 2001, 2002, né, onde ainda o Brasil não tinha a soja RR, nós tínhamos uma série de produtos que eram usados na dessecação e na semeadura. Então, nós tínhamos a flumioxazina, sulfentrazona, trifluralina, metribuzin, diclosulam, imazaquim, metribuzin, diversos herbicidas que, juntamente com os produtos de dessecação, perfaziam uma quantidade enorme de produtos. Depois vinham os produtos pós-emergentes, porque nós não tínhamos o glifosato aqui. Então, nós tínhamos o lactofen, o clorimuron, imazetapir, cloranzulam, bentazon, a CCase. E, às vezes, nós precisávamos aplicar até 3 vezes esses produtos. Uma vez com latifolicida, outra vez com graminicida, e depois vinha, muitas vezes, um outro latifolicida. E depois ainda a gente tinha o manejo pós-colheita, com preocupações diversas de fitotoxicidade, havia muitos problemas de fitotoxicidade aqui, e problemas também de umidade no solo, textura, né, plantios mais precoces, falta d'água, e também uma coisa fundamental que era complicada, era o estágio da planta daninha e da soja no momento da aplicação. Na planta daninha em termos de eficácia e na soja em termos de tolerância. Então, os problemas eram enormes, né? Eu me lembro que um produtor de soja, ele tinha inúmeras dúvidas sobre herbicida, sobre estádio e tudo mais. Mas, naquela época, nós tínhamos 20 herbicidas e 9 mecanismos de ação utilizados no sistema. Então, era uma diversidade muito grande. Depois da soja, vinha o milho. E no milho, né, como vocês sabem, a gente tem que plantar o milho imediatamente após a colheita da soja. Isso aqui, se der para fazer no mesmo dia, é o ideal, para aproveitar, né, a questão da chuva. E naquela época que nós não tínhamos o milho RR, tínhamos o amicarbazone, a mistura de atrazina mais metolaclor, o isoxaflutóleo, o pendimentalin, o mesotrione, o nixofuron. Então, nós tínhamos no milho 10 herbicidas diferentes, em termos de ingrediente ativo, e 6 mecanismos de ação. Aí, em 2005, entrou no Brasil a soja transgênica, e um pouquinho mais tarde entrou o milho transgênico. E o produtor, de toda aquela panaceia de dúvidas, de necessidade de conhecimento, simplesmente resumiu tudo isso daí por essa simplificação, aplicando glifosato aqui e no máximo glifosato mais atrazina. Então ele substituiu tudo aquilo, por 2 produtos e 2 mecanismos de ação. Por um custo baixo, sem problemas de seletividade, sem problemas de estágio de desenvolvimento da planta daninha, sem se preocupar com fitotoxicidade da soja, sem se preocupar com carry-over, umidade do solo, etc, etc, etc. Então, isso induziu o produtor que estava numa situação de muitos problemas de resistência de ALS, aquelas coisas todas, a simplificar completamente o sistema. E isso, então, justifica por que o milho e a soja, a partir de 2009, que está aqui a estatística, mas a soja começou em 2005, por que a adoção de transgênico
Por que que a adoção de soja e milho resistente ao glifosato expandiu-se de forma tão surpreendente? Por que que em 2018, eu não tenho de 2019, nós tínhamos 95,8% da soja resistente ao glifosato e 89% de planta daninha resistente ao milho? Por uma razão simples e lógica. O produtor, ele saiu daquela enorme problemática de herbicida para uma simplificação total do sistema. Porém, meus caros alunos e pós-graduandos e produtores e pessoas que estão ligadas ao agro, que estão assistindo, como tudo na vida, né, sempre quando nós falamos de biologia, os seres podem evoluir, e as plantas daninhas são seres biológicos que evoluem. E como dizia Darwin, às vezes nem sempre é o mais forte e o mais inteligente que sucede, mas aquele que melhor se adapta. Então, algumas plantas daninhas que ocorriam em baixíssima frequência de uma planta em 10 a sexta ou 10 a nona, em poucos anos, elas foram dominando o processo. Então, por isso que a buva que estava lá, o amargoso, o pé de galinha, o capim branco, o caruru, agora o amendoim bravo, o picão preto, em poucos anos, ou em alguns anos, no caso do glifosato, um pouco mais que os demais herbicidas, eles passaram a dominar e nós colocamos o sistema de produção fácil que tinha em risco, né? Então, o que afeta esse processo? Quanto tempo leva para que esse processo saia de uma plantinha resistente lá na fazenda para ela dominar a população? Então, isso vai depender do mecanismo de ação do herbicida, da frequência inicial que esse biótipo ocorre na área, e da biologia e ecologia, principalmente de dois aspectos: da produção, da prolificidade da planta daninha e da dormência de suas sementes. Quanto maior a prolificidade e menor a dormência das sementes, mais rapidamente ocorre o processo de seleção. Mas o que é mais importante de tudo isso daqui, a resistência, ela é função do sistema de produção, da maneira como a gente usa o herbicida. Tá? Então, aí que entra a nossa necessidade como agrônomo, como técnico recomendante, de fazer as coisas certas, porque isso tudo ocorre em função da maneira como nós fazemos a recomendação de herbicida. Então, a resistência, ela é um jogo de números. Olha isso aqui como tá de caruru. Eu não gostaria, né? Vocês que trabalham com planta daninha sabem o quanto é difícil contar o número de plantas por metro quadrado quando a professora pede para vocês avaliar um experimento. Eu nem queria contar, não faço nem ideia quantas plantas. Então, um jogo de número. Imagine numa fazenda de 1.000 hectares, assim infestada. A probabilidade de ter uma diversidade genética com a resistência, ela é muito grande. E daí, se a gente coloca uma pressão de seleção forte, só aplicando o mesmo herbicida, essa seleção, ela vai ocorrer. E essas plantas raras acabam dominando a população e transformando a população resistente. Então, resistência é um jogo de números que, devido à diversidade genética e à pressão imposta pelo herbicida, faz com que os indivíduos raros se tornem em indivíduos frequentes. E a coisa aconteceu no mundo inteiro e não poderia ser diferente no Brasil. Esse gráfico aqui, ele foi elaborado a partir dos relatos de plantas daninhas resistentes no Brasil, que tem no site weedscience.org do Ian Heap. Acho que eu me esqueci de colocar aqui, mas depois eu mando para vocês o endereço. Então, o primeiro relato de planta daninha resistente no Brasil foi em 1992, com o picão preto. Eu participei, foi exatamente o ano que eu voltei dos Estados Unidos.
mas não fui eu que trouxe essa planta resistente no bolso, porque a vida espilosa só ocorre no Brasil. E aí você vê que a cada ano nós temos relatos de 1, 3, 2, 4, 6 casos, e sempre sendo relatado novos casos. Bom, aqui eu listei os casos, enumerei, melhor dizendo, os casos de resistência ao glifosato. Então, o primeiro caso de resistência ao glifosato no Brasil foi em 2002, com o Azevém. Depois foi no ano do lançamento das variedades transgênicas resistentes ao glifosato que a gente descobriu a buva. E também, o que é mais importante, veja que à medida que a gente vai indo no tempo, o número de plantas daninhas que eu grifei em verde vai aumentando. Essas plantas daninhas são plantas daninhas resistentes a mais de um mecanismo de ação. É resistência múltipla. E nós temos aqui uma planta daninha que foi descoberta recentemente, resistente a 5 mecanismos de ação, né? Que é o caso, então, de uma planta daninha descoberta na soja, lá no Paraná, que ela é resistente ao glifosato, saflofenacil, paraquat, diuron e 2,4-D. Sabe qual herbicida que mata essa buva aí? Só o Enxadex, né? Não tem outro para controlar essa planta daninha. Então, hoje, o grande problema realmente são essas plantas daninhas de resistência múltipla, né? Aqui é um caso na Austrália, em 82, resistente a 7 sítios de ação, né? Então, cada vez mais os problemas de resistência estão ficando complexos e mais complicados. Então, Klinger, agora queria ver se você trabalha um pouco. Já tem alguma questão, alguma pergunta, algum questionamento? Agora a gente vai mudar para o assunto de mitigação. Eu acho que, por enquanto, o pessoal está tranquilo, professor. Está tranquilo? Então tá bom. Então nós vamos continuar a nossa conversa. Acho que a professora explicou bem os conceitos, né? Então, acho que ninguém está com dúvida até o momento. O professor, tem um aqui que falou que está com dúvida, ele vai digitar aqui, só um minutinho. Tá. Juninho Silva. Bom, ele está digitando aí? Tá. Se a gente dá uma respiradinha, né? Quem dá uma tem pausa. Uma aguinha do lado, aí toma uma aguinha, eu vou tomar aqui um refrigerante. Para a gente não perder tempo, eu vou continuando aí. A hora que ele terminar de digitar, você me interrompe, que a gente responde, tá ok? Combinado. Professor, posso fazer uma pergunta, então, já que não tem? Opa, pode? Aí vai ser difícil, hein? Não, é que a gente teve uma live esses dias, a gente estava discutindo sobre resistência múltipla e pressão de seleção. Certo. E, na verdade, a gente estava discutindo, nem era resistência múltipla, era resistência poligênica. Certo. E uma questão que ficou foi que foi falado na palestra que quando tem resistência poligênica, você tirar a pressão de seleção pode ser maléfico. Tá. Eu fiquei meio... Professora, o que eu entendo disso daí é o seguinte... o glifosato é um exemplo de resistência poligênica, vários genes, alguns são relacionados à translocação, outro ao metabolismo. Então, a planta ela vai se tornando resistente à medida que esses genes vão se acumulando no processo de seleção massal lá no campo. Então, por exemplo, aplicar subdoses de glifosato ou de qualquer outro herbicida, vai selecionando aquelas plantas que têm uma resistênciazinha pequena num genezinho, seleciona outra que tem uma resistência pequena no outro genezinho, mas se eu tivesse aplicado a dose cheia, não mataria, eu mataria. Então, o que acontece? Você seleciona várias plantas com pequenos genes importantes, só que o que acontece no campo? Elas se cruzam. E aí, o que vai acontecendo?
vai acumulando esses pequenos genes e você seleciona a resistência mais rapidamente. Tem um trabalho clássico feito por um italiano que trabalha lá na Austrália, naquele grupo lá do Steve Poulis, que ele fez o seguinte, ele pegou e foi aplicando no azevém doses baixas de um herbicida, inibidor da CCase. Aplicou 5 vezes. Uhum. Aí ele pegou essa população e começou a fazer a pressão de seleção pelo herbicida que ele realmente estava pensando em resistência. Essa população desenvolveu resistência muito mais rapidamente, em 3 gerações, do que populações que não foram submetidas à subdose. Então, esse é um ponto fundamental na agricultura, que eu sempre falo para o pessoal, não use subdose, use dose cheia. Subdose acaba selecionando resistência poligênica. É nesse sentido. Isso aí eu acho que faz todo sentido. Agora, falar que tirar a pressão de seleção, tirar a pressão de seleção seja maléfico, eu acho que não é bem maléfico, né? Acho que não, aí eu também discordo. Não faz sentido, né? Precisaria ouvir a teoria dessa pessoa, mas, sinceramente, eu acho difícil me convencer dessa teoria aí. Eu fiquei com essa, então estamos alinhados, eu fiquei com essa dúvida também, falei, gente, vou perguntar para quem sabe mais do que eu. Imagina. Porque Tá certo. eu fiquei meio com o pé atrás aí, mas então, maléfico, acho que o termo tá meio, porque a pressão de seleção por subdose, eu acho que tá bem comprovado, e não é só para herbicida, não, para todos os IDAs aí, tudo certo. Que você faz pressão de seleção por subdose, você aumenta a possibilidade de genes menores mesmo. Perfeito. Tá certinho. Beleza, obrigado, professora, pela pergunta, eu acho que foi bem interessante. Obrigado. Vamos lá para o segundo... você quer perguntar? Eu posso responder mais uma, então. Eu não tinha visto aqui, deu problema aqui. Ele perguntou assim, de acordo com essa linha do tempo de resistência, o mecanismo de ação ALS são os casos com mais resistências, por esse maior número de seleção? A razão principal, não sei quem perguntou aí, mas é uma excelente pergunta, a razão principal dos inibidores da ALS serem os mais frequentes é porque a frequência inicial de indivíduos para esse tipo de herbicida, ela é muito maior. Então, tem situações no mundo, nos Estados Unidos, quando eu estava lá, que no 3º ano do lançamento de um produto, já tinha população resistente no campo. Então, a frequência inicial, geralmente falam que é 10 a menos 6, uma planta em 10 a sexta planta. Isso dá, numa infestação normal, uma planta a cada 10 hectares. A frequência inicial do glifosato, dizem que é 1 a 10 a menos 9, e aí dá uma planta a cada 1000 hectares. Então, essa frequência inicial é fundamental. E no passado, era muito importante, porque também era um dos principais herbicidas utilizados. Mas no caso da ALS, é mais pela frequência inicial mesmo. Ok? Certo. Tem outra pergunta aqui. Tá, vamos para mais uma, daí a gente vai, senão eu me perco no tempo. Ele pensando assim, pensando no sistema de produção como um todo, tem algum tipo de planta de cobertura que possa suprimir o desenvolvimento inicial de bulva, diminuindo o uso rotineiro de herbicidas? Excelente pergunta, e eu vou responder no 3º segmento, então fique ligado que eu respondo se principalmente a braquiária no meio do milho mata a bulva. Pode estar certo que sim. Mata não, suprime. Muito bem, então vamos falar da mitigação. O que é mitigação? Mitigação, né, pode ser uma palavra às vezes estranha para alguns, mas é a ação de reduzir a propagação, a severidade e o impacto econômico da resistência. Então, são as medidas que visam não apenas ir lá e controlar, mas também evitar que, ao longo dos anos, a resistência vá aumentando a sua severidade e eliminá-la de forma economicamente viável para o agricultor. E a palavra-chave na mitigação se chama boa prática agrícola.
E boa prática agrícola é uma frasezinha assim que significa muita coisa, né? Não só para a planta daninha. Mas os dois conceitos principais que estão inclusos dentro da boa prática agrícola é diversidade. Nós temos que trabalhar com diversidade, tanto de sistema de produção, de rotação de cultura, que se encaixa no que o colega aí perguntou, né, da cultura de cobertura, como nas práticas de manejo, como no uso dos herbicidas. Então, eu gostaria, nesse segmento, de falar de 5 conselhos para vocês. Eu chamo de 5x2 conselhos. Então, quando nós vamos numa fazenda fazer um sistema de manejo, planejar o manejo, primeira coisa, a gente começa no pousio. E no pousio nós temos o que a gente chama de manejo outonal. O que é manejo outonal? É um termo que é inapropriado para logisticamente, porque na verdade a gente está fazendo isso no inverno, mas no passado a gente fazia no outono, lá no Rio Grande do Sul, e esse nome continuou. Mas é o momento de usar culturas de cobertura, né? Encaixou direitinho aí na pergunta. E a outra coisa, nós podemos, nesse período, usar herbicidas logo após a colheita do milho, né? Que é as aplicações outonais de herbicida, para que a gente não enriqueça o banco de sementes. Segundo, nós temos que trabalhar na pré-semeadura com 2 coisas: conhecer a infestação, para daí fazermos uma dessecação, e, se possível, antecipada através do uso de uma sequencial. Em seguida, na semeadura, um ponto fundamental que a gente esqueceu lá no passado, pelos problemas que a gente tinha, que é o uso do herbicida residual para ele diminuir a pressão sobre o glifosato. E a gente sempre tem que trabalhar com essa frase aqui: comece a sua cultura no limpo, com uma excelente dessecação. Depois nós entramos dentro da soja, lá no V4, V3, você vai usar os herbicidas pós-emergentes. Nós podemos discutir um pouquinho sobre as novas tecnologias e as grandes polêmicas que estão causando aí de discussão do dicamba e do 2,4-D. E dentro da soja, nós nunca podemos esperar que a planta daninha esteja com mais de 15 centímetros para controlá-la. E por último, nós temos que pensar na colheita, ou seja, no estágio em que a soja vai ser colhida. Nós não podemos deixar escapes de plantas daninhas, porque escapes que vão lá na colheita, o que vai fazer? Vai enriquecer o banco de sementes. E o banco de sementes é a base da existência da planta daninha resistente. Então, planta daninha resistente, meus caros alunos e colegas de agronomia que fazem manejo de plantas daninhas, adote o conceito de tolerância zero. Eu sei que quem trabalha com MIP, né, com manejo integrado de plantas daninhas, fala, deixa a população que a planta tolera e tudo mais, mas planta resistente, tolerância zero. Ela não pode produzir sementes, porque se uma coisa a planta daninha resistente é boa, ela é em produzir sementes. Veja as estatísticas do número de sementes. Então, dentro desses 5x2 conselhos que eu dou para vocês, primeiro, manejo com outonal, com culturas de cobertura. Isso é fantástico, né? Eu acho que não existe ninguém no mundo que vai dizer que isso aqui não é uma coisa boa, que isso aqui não vai controlar a buva, que isso aqui não vai controlar, de uma certa forma, amargoso. Isso aqui eu costumo dizer que é um herbicida, e é um herbicida de graça, né? As empresas não vão vir ganhar dinheiro em cima de você com isso aqui. Você só vai gastar dinheiro para produzir isso, mas esse dinheiro é completamente recuperável com as questões agronômicas que isso vai dar. Então, eu só peguei um trabalhinho de uma aluna nossa aqui para mostrar isso com uma planta daninha que nem é resistente ao glifosato, é a vassourinha de botão. Mas veja, com 4 toneladas de palha, e a planta daninha enterrada a alguns centímetros de profundidade, meio a 2 centímetros, você tem 100% de controle. Depois eu vou mostrar a buva quanto que é esse controle.
E a outra coisa no manejo outonal é o uso de residual. Se você não vai fazer cultura de cobertura, trabalhe com produtos para controlar a planta daninha lá no início do período seco. Não deixe para controlar essa planta daninha quando você vai plantar a soja. Principalmente no caso dessa planta daninha aqui, ó. Se você deixa para controlar quando você vai plantar soja, isso aqui está gigante. E buva gigante, ninguém consegue controlar. Então, essa é uma situação muito comum, aí já está até ligado ao nosso assunto. Colheu o milho, tem essa infestação de buva, não deixa essa buva sobreviver todo o período outonal. Entre com uma opção de manejo outonal. Eu não vou ficar falando de opções aqui, porque depois comercialmente vocês conversam com as empresas, mas nós temos várias opções de manejo outonal, conciliando um herbicida pós-emergente com um herbicida pré-emergente. Flumioxazin, diclosulam, imazapir, atrazina tem sido usado nessa situação. É claro que tem alguns conceitos que a gente precisa aplicar aí de degradação do produto, de umidade no solo, de textura no solo, para que esse manejo seja elevado. Essa foto aqui eu recebi hoje na consulta de um produtor que mostrou para a gente aqui a área com manejo outonal e aqui a área sem manejo outonal. É claro que aqui fica muito mais fácil, né, de você plantar. Principalmente na região que quando começa a chover, você tem que plantar no mesmo dia que chove, para aproveitar as primeiras chuvas. Aqui está pronto para plantar. Aqui você tem que fazer uma dessecação ainda, né. Olha a outra situação, isso aqui é de Trapoeraba, né, onde não foi feito o manejo tonal. Aqui, ó, desse lado para cá foi aplicado a atrazina, desse lado para cá não foi aplicado nada depois da colheita do milho. Então, mostrando os benefícios de um manejo outonal. Segundo conselho, a hora que você vai plantar soja, na pré-semeadura, faça um bom levantamento da infestação para saber o que você tem. Nós temos ferramentas fantásticas hoje de levantamento, drones, fotografias aéreas e tudo mais, onde nós localizamos as plantas daninhas. E no plantio, vamos fazer uma dessecação bem feita. É isso daqui que a gente quer para plantar a soja. É isso aqui que a gente quer na hora de plantar a cultura, ou seja, que a área esteja no limpo, né? Em inglês é start clean, né? Eu achei que começar limpo ficaria estranho, então eu traduzi para plante no limpo. Muitas vezes, em situações assim, você precisa conciliar uma roçagem com a aplicação do herbicida, né? Depois vem a semeadura. Semeadura, uma coisa que é fantástica, que o produtor é difícil de convencê-lo. Só temos 20% dos produtores hoje no Brasil que adota isso, é utilizar o herbicida residual. Veja aqui, comparando a área sem o residual versus a área com residual. A pressão sobre o glifosato aqui é muito, muito menor. Aqui o glifosato vai matar tudo? Vai. Mas já ocorreu uma competição precoce aí. Se tiver uma planta resistente aí no meio, a coisa fica bem complicada, né? Então, eu vou falar as palavras-chave de um residual, se você quiser convencer um produtor a usar residual. Eficácia, espectro de controle, seletividade, ser economicamente viável, permitir associações e não ter efeito de carry-over. Então, usar residual não é uma coisa simplinha que nem aplicar glifosato. Você tem que observar alguns aspectos muito importantes do residual. Então, eu não vou entrar em detalhes nessa tabela, mas ela fica apenas como fonte de consulta para vocês, né? Eu listei aqui todos os residuais de soja, né? Aqui eu entrei na soja, desculpa eu falar depois do milho. Mas aqui na frente eu coloquei o grupo de mecanismo de ação, né? Você sabe que hoje a tabelinha de mecanismo de ação do Agarac é baseada em números. Então você vê aqui os números e os grupos de mecanismos de ação que nós temos.
Eu apenas salientei dois aqui, o flumioxazin e o piroxasulfone, que está sendo lançado no mercado. Se você misturar esses dois produtos, você consegue cobrir todas as plantas daninhas. Mas, na hora de fazer um planejamento, você tem que ter esse conhecimento. Qual que controla qual erva e que erva você tem na área, né? Outra coisa importante é você saber a compatibilidade dos produtos. Essa tabela, eu não tenho pretensão que você veja detalhes nela, mas veja quantos pontos vermelhos nós temos nessa tabela. Aqui são todos herbicidas e herbicidas. Isso tudo mostra incompatibilidade de mistura. Então, para a gente fechar o nosso segundo segmento e partir para o terceiro segmento, que seria o milho, um herbicida residual teria que ser seletivo, ter residual, ter um amplo espectro, permitir mistura, funcionar em cima da palhada, poder ser aplicado em qualquer momento do dia, de noite, tem uma formulação avançada e de fácil manuseio, e que é muito importante hoje em dia, dose baixa, né? Os órgãos ambientais estão cada vez mais de olho em dose de herbicida, em dose de produto químico por hectare, né? Produtos de altas doses no futuro não vão existir. Que o produto seja amigável ambientalmente, seguro ao aplicador toxicologicamente, e que o produto tenha um programa de stewardship da empresa que vende. Ou seja, o RTV, o vendedor, ele te dê apoio no seu processo. O estádio vegetativo é muito importante, né, no momento da aplicação. E, por último, né, que eu tinha mais esse aspecto que eu esqueci, é a gente evitar o enriquecimento do banco de sementes, fazendo o controle em pré-colheita. Na Austrália, inclusive, eles têm uma adaptação na colhedora dos cereais, que colhe a semente de planta daninha e destrói a semente num moinho. Isso tudo significa tolerância zero. Eu peguei aqui desse trabalho da literatura, uma área com Amaranthus palmeri. No terceiro ano, após a adoção da tolerância zero, caiu de 9,3 plantas por pé quadrado para 1,3 plantas, quando foi adotado o conceito de tolerância zero, de evitar que tenha planta daninha durante o desenvolvimento e colheita da cultura, evitando assim que ela produza sementes. Então, para mim tomar uma aguinha, Klinger, tem alguma questão aí? Até agora? Tem uma aqui do Ademilson. Ele perguntou qual a sua opinião em relação à soja de camba no Brasil, levando em consideração as características da molécula e as plantas daninhas resistentes que temos no país, quando comparamos com os Estados Unidos. Dá para tomar uma aguinha antes aí? Essa é uma pergunta realmente bastante complicada. Se você me pergunta sobre o ponto de vista agronômico, você fala assim, é bom poder aplicar 2,4-D de camba dentro da soja e matar a buva, matar a caruru, matar a trapoeraba, matar outras folhas largas, corda de viola. Eu posso aplicar o 2,4-D no mesmo dia que eu planto a soja? Eu não tenho dúvida nenhuma em responder que sim. Espetacular, é um mecanismo de ação novo, uma possibilidade de você controlar folhas largas. Imagine, meus amigos, você colocar 2 litros de 2,4-D dentro da soja e não acontecer nada com a soja. Você não vai ter mais problema de buva, você não vai ter problema de amargoso, caruru, tiririca. Tiririca nem tanto, mas corda de viola. Então, fantástico. Agora, o problema é o desafio da tecnologia de aplicação, é o desafio da volatilidade e da deriva. Esse é o problema. Agora, este problema, se bem manejado, se bem executado e adequadamente seguidas as normas, ele pode ser evitado. Agora, o problema é que, será que todo mundo vai adotar adequadamente essas práticas? Né? Então, esse é o ponto que o Brasil precisa analisar.
Se eu fosse o cara que decidisse no Brasil se vai entrar ou não vai, para ser sincero, eu aprovaria. Mas aprovaria com um monte de restrição. E a primeira restrição que eu faria é o seguinte: para você montar no trator para aplicar o herbicida, você tem que ter carteira de habilitação de aplicação de herbicida. E essa carteira de habilitação, ela não é com carta comprada aí na esquina, o cara teria que fazer um curso, teria que fazer um treinamento, conhecer espectro de gota, conhecer bico, conhecer problemas de deriva, o que é inversão térmica, volume de caldo, etc, etc, etc. Para esse cara conscientemente fazer a aplicação. Aí eu acho que a coisa funciona. Agora, tem muita gente que duvida que no Brasil nós vamos conseguir fazer isso. Aí eu também não sei dizer para você. Eu acho que a nossa agricultura ela está se profissionalizando cada vez mais e nós temos condições de ter pessoas devidamente habilitadas para fazer as coisas direito. Tá? Não sei se eu respondi sua questão. Enrolei um pouco, né? Mas respondi. Podemos seguir, Kenninger? Tem mais uma aqui, ó. Fala aí. Levando em consideração o que você falou em relação à mistura, perguntaram se tem muito problema entre interação herbicida e inseticida. Ah, sim, existe. Na cultura do milho, inclusive, né, você sabe que misturar uma sulfanilureia com inseticidas fosforados, né, tem interação, sim. A gente precisa conhecer cada uma delas. Se você quiser, essa tabela que eu mostrei, né, a pessoa que perguntou aí, depois pode mandar um e-mail para mim, ou um zap, eu tenho a parte da tabela da interação herbicida-inseticida, eu posso mostrar para vocês, mas como você deve estar vendo, eu não sei listar para você todas essas interações, tá ok? Mas no mundo dos químicos, quando a gente mistura, tem mais problemas de antagonismo do que aditivismo e sinergismo, né? E você sabe que no Brasil fizeram uma pesquisa, quantas pessoas misturam pelo menos 2 produtos no tanque. 95% responderam que sim. 5% mentiram, né? Então, esse foi o resultado da pesquisa. O Pedro, pois não, sou eu de novo. Não, claro. A mistura com produtos biológicos, que inclusive é uma linha de pesquisa que a gente tem feito aí, e a gente deu poucas informações. Eu não consegui enxergar, eu tentei forçar o olho ali para ver se você só tem químico ali. Não, lá é químico com químico só. Olha, professora, biológico? É assim, o herbicida, ele atua em processos fisiológicos ligados às plantas. Muitas vezes é fotossíntese, é síntese de aminoácidos, é síntese de ácidos graxos. Então, dificilmente ele vai atingir um processo bioquímico direto do micro-organismo. Então, essa interação, essa mortalidade, vamos dizer, ela pode existir, mas na maioria das vezes é função da formulação dos inertes, óleos, compatibilizantes, antiespumantes que coloca na formulação. Então, assim, não dá para prever, tem que fazer experimentação em cada caso e ver o que acontece. Mas, assim, os herbicidas são os que menos interagiriam com produtos biológicos. Inseticidas e fungicidas, eu entendo que são mais interativos negativamente do que os herbicidas, tá? E essa planilha que você compartilhou aí é compatibilidade física ou química ou de... Física. Deve ter alguma coisa misturada aí por meio, mas a maioria é física. Né? Até a gente está tentando refazer, ela é do exterior, essa planilha, né? A Laís, aí, que é aluna de vocês, está nos ajudando. Eu estou cutucando isso porque é uma das linhas que eu gostaria que o GHPD pegasse, porque eu acho que é uma carência de informação. Eu falo que quando eu trabalhava na multinacional, eu recebia ligação, assim, pelo menos uma vez por semana, pode misturar alguma coisa com alguma coisa? Sempre vinha. E antigamente a gente simplesmente falava não, né, não podia colocar no receituário agronômico, estava tranquilo. Agora não, né, agora está tudo na mão do agrônomo que vai assinar o receituário agronômico. E eu acho que se você
tem segurança de falar, assim, eu, na maioria das vezes, eu falo, ó, testa primeiro, porque eu não tenho muita segurança para recomendar, não. Como é que você faz, geralmente? É isso aí, tem que fazer o teste da jarra, que chama, né? Você pega uma jarra, faz a mesma proporção, põe no tanque, mistura e deixa por 2 horas descansando. Se não interagir nessas 2 horas, pelo menos fisicamente, você pode aplicar. Agora, às vezes acontece a interação bioquímica lá dentro da planta, mas aí é outra conversa, né? Então, exatamente essa é a minha preocupação, né? A compatibilidade física é simples, né? Eu acho que é tranquilo de fazer. É o famoso caso do 2,4-D com glifosato, né? A gente sabe que se misturar os dois, na braquiária dá pau, né? E se misturar 2,4-D com a cicease, também dá pau. E não é no tanque, é dentro da planta. É um processo bioquímico e de translocação, alguma coisa assim, né? Mas é um tema bacana para vocês estudarem. É interessante. Legal. Obrigada, professor. Claro. Posso seguir, Klinger? Eu sei que tem milhões de perguntas aí, Klinger, mas depois você passa para mim, né? Pode sim, pode. No final a gente... Tá certo, estou brincando. Muito bem. Vamos agora pensar em algumas coisas mais práticas, né? Até agora a gente falou um pouquinho viajando, né? Vamos falar algumas coisas mais práticas. E aí, respondendo a pergunta do colega, né? Olha, fiz especialmente para responder sua pergunta, né? Como que uma cultura de cobertura pode ajudar no manejo de plantas daninhas? E quando a gente fala disso, a gente não pode deixar, e fala em milho, desculpe, a gente não pode deixar de falar do consórcio onde você trabalha com milho e braquiária, né? Então, aí eu peguei uma foto da internet e tudo mais, bonitinha, para mostrar como é que é esse plantio, né? No caso aqui, eu peguei de uma palestra do Charles Peters, lá de Goiás, de Rio Verde, onde ele mostra como que é o sistema onde você planta milho com braquiária e depois você vem com algodão no próximo ano. Então, aqui ele mostra aonde vai a linha de milho, aonde vai a linha de braquiária, né? E depois aonde vai a linha de algodão, né? As futuras linhas de algodão aqui a 90 centímetros. Então, é bem interessante esse trabalho, e ele mostra aí plantando o milho na mesma plantadeira que a braquiária, né? Então, os carrinhos aí de plantio, a 90 centímetros o milho, né? Depois aí a braquiária nascendo no meio do milho, né? E então agora a gente vai ver como que a gente vai manejar a planta daninha nesse sistema aí, né? Onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque também a gente não pode deixar que a braquiária tenha mato competição com o milho, né? Aí o mais importante é produzir milho e não braquiária. Então, eu peguei um trabalho para ilustrar aqui, do Fernando Adegas, né? Acho que todo mundo conhece, né? Pesquisador de plantas daninhas lá da Embrapa Soja, e é uma sumidade no assunto. Então, eu peguei o trabalho dele. Aí, o que ele fez, né? Eu peço desculpa porque está em ingrediente ativo aqui, né? Então, para transformar, por exemplo, isso aqui em calisto, vocês vão ter que fazer umas continhas lá. Mas eu entendo que aqui 120 a 250 gramas de calisto, mais 800 gramas de atrazina, que dá 1,6 litro e 600 de atrazina comercial, né? Então, aqui nós vimos que controlou muito bem as plantas daninhas. Aqui ele fez uma salada de todas as plantas daninhas, ele não especificou. Mas dentro, agora, no próximo slide, eu vou mostrar a seletividade para a braquiária e no final para o milho. Mas assim, a conclusão dele é que todas essas misturas aqui, todas elas deram bom controle, porém, quando você coloca só a atrazina, né, pelo fato de você colocar 1,6 kg, 1,6 litro e 2 litros e 400, que não é uma dose cheia, você não tem um controle tão eficaz quando você coloca o mesotrione, que é o calisto, ou o tembotrione, que é o soberano,
né? Aí você sempre chega nos níveis de controle bastante aceitáveis. Foi até um pouquinho melhor com o Tembutrione do que com o Mesotrione. Talvez seja problema de dose. E aqui ele testou o Nicosulfuron, né, que é o Sanson, né, uma das marcas comerciais, e obteve o mesmo nível de controle. Então, a gente entende que quando você faz esse consórcio, essas três possibilidades aqui, Calisto mais atrazina, Soberan mais atrazina e Sanson mais atrazina, seriam as opções. Mas aí fica a dúvida, né? E como fica a fitotoxicidade desses herbicidas para a braquiária, né? Porque são herbicidas e principalmente o Tembutrione, ele é usado para controlar a braquiária no meio do milho, né? Então, aqui, eu não vou discutir a tabela toda, vamos nos concentrar nessa última coluna aqui, que é a produção de matéria seca, né, de braquiária, em quilos por hectare. Então, veja, Tembutrione não dá para usar, né, ó. Assim, até nessa... Não, Tembutrione é até aqui, desculpe. É daqui para cima, Tembutrione. Olha, a testemunha capinada, que é o máximo que produziu de braquiária, ela produziu 6 toneladas. Olha só que cacetada que o Tembutrione deu. Mesmo na dosinha baixa aqui de 75 gramas. Eu acho que essa é metade da dose que normalmente a gente usa, né? Então, o Tembutrione está fora da história. O Nicosulfuron também deu uma segurada boa, mas ainda o Nicosulfuron produziu um pouco. Agora, o Mesotrione, que foi interessante, principalmente nessas doses menores aqui, que a gente, estatisticamente, foi menos, né? Mas quando a estatística diz que é igual, a gente não pode dizer que é diferente, né? Então, estatisticamente, ele foi igual à testemunha. Na dose maior, que aqui seria, eu acredito que é 250 de Mesotrione, e aqui a dose baixa, mas aumentando a atrazina, você vê que a atrazina também dá uma pegada, né? Então, talvez eu entendo que para a braquiária, esses dois aqui seriam os melhores tratamentos. Desculpe, estes dois aqui seriam os melhores tratamentos. Bom, e aí vamos para o milho, né? E aí, o que aconteceu com o milho, né? O milho, obviamente, todos esses produtos, eles são seletivos para o milho. Então, veja, aqui é o milho com braquiária e aqui é o milho sem braquiária. Veja que interessante. A letrona grande aqui é para comparar na linha. A letrinha pequena é para controlar desculpe, a letrona grande é para controlar na coluna e a letrinha na linha. Então, você vê que milho sem braquiária, todos os tratamentos foram seletivos, uma maravilha. Tudo foi igual à testemunha capinada. Essa aqui é a testemunha com mato, então reduziu a produção. Então, todo mundo funcionou bem, todo mundo não reduziu o milho e matou a planta daninha. Agora, veja que interessante, quando eu tinha braquiária, a área que foi capinada, quer dizer, ele eliminou o mato na mão, mas deixou a braquiária reduziu a produtividade do milho. Tá? Então, nós temos que aplicar o herbicida, para o herbicida dar uma segurada na braquiária. Se a gente não aplicar o herbicida, pelo menos no ensaio dele, a braquiária reduziu a produtividade. Agora, veja, o Tembutrione, né, para o milho foi maravilha, mas para a braquiária ele deu uma pegada. Entendeu? Então, se o seu objetivo é produzir bastante braquiária, você tem que trabalhar aqui em cima. Agora, se você não está muito preocupado com a braquiária, não vai pastejar, é só para formação de palhada, talvez você possa trabalhar aqui embaixo também. Ok? Então, as conclusões é que a gente precisa, né, do herbicida para suprimir a braquiária, senão ela diminui a produtividade. E as associações de Mesotrione com atrazina nessas dosagens aqui é que foram as melhores associações para o sistema. Depois, se vocês quiserem, a gente manda o trabalho para vocês, tá na internet.
E aqui é o resultado final do consórcio. Você não vê mato, você só vê braquiária, o milho pronto para ser colhido, né? Maravilha. E aí que vem o grande benefício, né, dessa prática, né, uma formação disso daqui. Isso eu recebi de um produtor a semana retrasada. Ele aplicou o Zap QI aí, 2,5 litros, e teve esse resultado fantástico, né? Eu falei, olha, se a área não fosse tão grande assim, eu diria que você fez uma montagem para tirar foto, mas não tem jeito, né? Olha que maravilha que é isso daí, para depois você fazer o plantio da cultura de soja lá na frente. E só mostrando, eu encontrei esse trabalho do Grigoli, que é da Fundação MS, do Mato Grosso do Sul. Ele trabalhou com área milho solteiro, e essa foi a infestação de buva. E milho consorciado com braquiária, ele reduziu a infestação pela metade, 53%. Isso responde à pergunta lá atrás. Bom, claro que aqui é uma tabela que a professora, na aula, quando vai falar de milho, ela fica umas 2 horas falando, né? Aqui estão todos os herbicidas que se usam em milho, né? Pelo seu mecanismo de ação. Então, hoje, nós temos 35 ingredientes ativos na cultura do milho. Então, nós temos uma turma aqui de herbicida que são pós-emergentes, que só tem ação pós-emergente, não tem residual. Então, aqui está o mecanismo de ação, o grupo e também a letra, as 2 classificações, o resumo do mecanismo de ação e as moléculas. E aqui estão os pré-emergentes, alguns têm ação residual e outros não, né? Então, é um grupo menor de produtos que nós temos. Mas aí depois fica para lição de casa para vocês estudarem. Mas, basicamente, na pré-emergência, nós temos aí esses produtos aqui, que são os mais importantes, o amicarbazone, esse é o produto mais utilizado, a atrazina mais metolaclor. Isso é no milho resistente às imidazolinonas, chamados de ondute. O isoxaflutole, nós vamos ouvir provavelmente muito isoxaflutole no futuro, porque nós vamos ter plantas transgênicas resistentes a esse herbicida, e o Herbadox. Também aqui a gente pode pôr a trifluralina, que eu acabei me esquecendo, que é seletiva para o milho. Aqui tem as suas doses, então a gente faz a aplicação aqui nesse momento, no momento da semeadura. Mas hoje, meus amigos, eu acho que se tiver 2% de produtor que faz isso, é muita coisa. Praticamente, a gente não trabalha mais com pré-emergente, infelizmente. O que a gente trabalha, na verdade, é nessa aplicação, em torno aqui do V2 a V4, quer dizer, você tinha soja aqui, né? Você colheu essa soja, fez uma boa dessecação, plantou o milho no limpo, né? Aí, se você tiver uma boa palhada resultante da colheita da soja, o milho nasce no meio dessa palhada e vai começar a nascer mato, e aí você vem. E é sempre assim, atrazina, óleo e mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa, se é milho RR, geralmente é glifosato. Se não é milho RR, aí nós temos o Soberan, o Sanson e o Calisto. E se o milho é ondute, Clearfield. Se o milho é Clearfield, ondute, que é a mistura desses dois. Ou então, pelo menos a atrazina sozinha. Então, o milho, ele se concentra principalmente nessa aplicação aqui. Agora, muita gente fala que o milho transgênico, ele trouxe um prejuízo para a agricultura, porque aqui era o momento da gente fazer uma mudança de produto. Mas ainda nós podemos, né? Tem muita gente hoje misturando glifosato com Soberan, glifosato com Calisto, atrazina com glifosato, atrazina com Calisto com glifosato, né? Então, tem como a gente realmente diversificar o processo. Uma coisa que vai surgir no futuro, não muito distante, se for aprovada essas tecnologias no Brasil,
é o milho transgênico resistente a 2,4-D e a Loxifop. Professor, que maluquice é essa? O milho vai ser resistente ao Verdict? Sim, vai ser resistente ao Verdict. O milho e a soja, só que a soja já é resistente ao Verdict, mas o milho e a soja serão resistentes ao Aloxifop. Eles serão resistentes a todos os graminicidas e auxínicos que têm essa estrutura aqui, um anel benzeno ligado a isso daqui. Por isso que ele não vai ser resistente ao Select. O Select não tem esse anel benzênico. Então, isso é até bom, porque o Select vai ser a alternativa do controle do milho resistente ao Aloxifop. Mas o que acontece? Existe uma enzima na planta transgênica, chamada ADD, que transforma essa região aqui, né, colocando uma hidroxila e tirando esse radical. E aí, isso aqui não é mais herbicida. Então, essa é a forma. Essa enzima ariloxialcanoato de oxigenase é a enzima que foi introduzido um gene na planta de milho que o torna resistente ao Aloxifop. Aí a gente vai acabar com os problemas de gramíneas dentro do milho. Mas essas tecnologias, e isso vai de encontro à pergunta do colega que foi feito lá no segundo segmento, quais são os requisitos para usar essas tecnologias? Eu não vou detalhar aqui, porque isso é motivo de uma palestra de 1 hora inteira, né? Mas nós temos que conhecer o tipo de ponta, nós temos que trabalhar com a planta daninha pequena, nós temos que conhecer o vizinho que está plantando do lado. Nós não podemos usar aquelas velocidades absurdas de aplicação. Esse é um ponto importantíssimo. A hora que eu vou usar o pulverizador, eu tenho que fazer uma tripla lavagem usando um detergente. A altura de barra não pode passar de 50 centímetros. Velocidade do vento tem que ser menor do que 15 quilômetros. Jamais podemos usar sulfato de amônio e o volume de cauda tem que ser no mínimo 100 litros por hectare, e hoje ninguém mais quer usar 100 litros por hectare, principalmente na soja. Mais um aspectozinho para a gente comentar, e se tiver alguém que tem dúvida, esse trabalho aqui, já mudando um pouquinho até de assunto, aplicando no milho RR o glifosato, junto com uma adubação foliar, que é muito comum às vezes, foi notado nesse trabalho que o glifosato induziu uma deficiência de ferro, como você vê aqui, foi, né, estatisticamente significativo, né, e aonde tinha glifosato, tinha um teor de ferro um pouco menor do que o teor. E nós fizemos um trabalho também, um aluno de pós-graduação, que o manganês no nosso trabalho foi afetado. Mas essa redução não afeta a produtividade, tá? Esse é o ponto. Agora, o porquê, eu deixo em aberto para a nossa discussão. Então, aqui você vê a massa de 100 sementes que não foi afetada, não foi significativa. Afetou o teor na folha, mas não afetou a produtividade. Mais um pontinho para a gente discutir, se tiver perguntas. Eu peguei um trabalho da literatura, também é do Grigoli, que eu esqueci de colocar aqui, mas é o mesmo autor que eu já mostrei anteriormente, como controlar o capim amargoso, né? Isso no pré-plantio, tem que usar um inibidor da cistease. Então, se você aplicar um inibidor da cistease, eu posso plantar milho imediatamente depois de eu aplicar o inibidor da cistease? Então, esse é o que o trabalho mostra, plantando milho um dia depois de aplicar Select, Aramo, Post. Esse Rapsode aqui, se eu não me engano, é o mesmo herbicida do Podium, né, que é o Fenoxaprop, o Fusilade, o Verdict, o Panther e o Targa, são os principais graminicidas, né. Então, se eu aplicar um dia depois de aplicar esses herbicidas, né, aqui está a testemunha. Testemunha deu 114 sacos, os demais, todos reduziram a produtividade. Você vê que deu tudo letrinha B. Para comparar a coluna, é letrinha pequena.
Ele aplicou 3 dias depois. Só o Rapsod que não fenoxapróprio, o resto todos. Plantei 5 dias depois. O post já começou. Agora, eu só obtive A em todo mundo, aqui é Azinho e Azinho, aos 10 e aos 14 dias. Então, por isso que quando alguém te pergunta quantos dias depois eu posso plantar milho, depois de aplicar um produto pro amargoso no pré-plantio do milho, a gente fala por segurança 14 dias, mas tem produtos que dá para aplicar com menos de 14 dias. No caso aqui, 7 dias, só o Select que deu problema. Os demais não deu problema. Mas 14 dias é um intervalo bem bacana de segurança, onde você não vai errar. Outra coisa desse trabalho também foi o controle de sorghum, de maçambará, mas a verdade é de falso maçambará, que tem muito no Mato Grosso do Sul, né? Então, aqui a gente viu que alguns produtos proporcionaram controles interessantes aqui aos 35 dias. Então, foi o caso do Sanson, né? Ele precisou apenas de 1 a 1,5. No caso, o Soberan, infelizmente, não é uma alternativa para o controle dessa planta daninha. O Finale foi uma alternativa, mas eu precisei de 2,5 litros de Finale. 2 litros aí foi meio baixo. O Primatop, que eu entendo que é a atrazina, né? Não foi um bom controle, e nem o Calisto, né? Então, infelizmente, essa planta daninha, a gente tem que trabalhar com Finale ou então Sanson, tá? E aqui, dias após a emergência, aqui os residuais, desculpe, os residuais. Então, a gente viu que apenas a trifluralina deu um controle razoável, o Herbadox e o Dual Gold foram os produtos que proporcionaram um melhor residualzinho para essa planta daninha. Soja tiguera no milho. Que usar para controlar a soja tiguera no milho? Todo tratamento que tem atrazina, pode ver, lá, veja na coluna lá onde eu estou riscando, tem bom tratamento da soja tiguera, tá? Então, a solução para a soja tiguera é a atrazina. Na prática, a gente fala, a partir de 2 litros de atrazina, você só controla a soja tiguera resistente ao glifosato. Aqui, depois vocês podem olhar com calma, eu não queria alongar muito tempo aí, que eu estou vendo que está passando, é quando na frente do herbicida tem a letrinha A, é porque o herbicida foi aplicado, por exemplo, em pré-emergência. Quando tem a letrinha B, ele foi aplicado no V2, C no V5 e D no V7. Então, se eu pegar, por exemplo, o tratamento 8, que deu 100% nas duas, foi aplicado atrazina mais Dual Gold na pré-emergência e glifosato foi aplicado 16 dias após a emergência da soja, que correspondia ao V2, isso proporcionou 100% de controle. Mas eu entendo que controlar a soja RR dentro do milho não é um problema muito grave, dá para a gente trabalhar bem com a atrazina, tanto sozinha quanto misturada com esses produtos importantes. Uma coisa que eu não achei muita coisa para mostrar para vocês, mas eu achei esse trabalho aqui, é a questão do glufosinato de amônio, né? Nós temos o milho, que também é resistente ao glufosinato de amônio, né? Principalmente os BTs da Corteva, que tem como gene marcador resistência ao amônio glufosinato. Então, aqui, nesse trabalho, foi visto o controle da buva, né? Aqui, glifosato mais 2,4-D, deu um controle muito ruim, né? Como a gente já sabe, dá um controle, mas não é lá essas coisas. Agora, quando foi colocado 2 litros de Finale, 400 gramas é 2 litros,
você vê que foi para 96. Quando foi colocado glifosato mais glufosinato, mas aqui é 2,5 litros, mas sem o 2,4-D, a gente teve o mesmo controle. E quando só foi glufosinato mais glifosato, 2,5 litros mais 900 de equivalente ácido de glifosato, o controle foi intermediário, não foi tão ruim, mas foi razoável. Então, também o milho Liberty Link pode ser uma alternativa interessante para controle da buva dentro do milho, se você tiver. Então, meus amigos, já é 19h20, né? Acho que o plano é terminar 19h30, então a gente vai deixar 10 minutos aí para discussão e perguntas. A mensagem para o agricultor, né, você que é um recomendante, você que é um agente influenciador de recomendação de herbicidas, você tem que trabalhar com a mensagem para o agricultor que, em termos de resistência, a cultura tem que estar sempre no limpo, com tolerância zero de plantas daninhas resistentes, mas com diversidade de herbicida. Não é dizer que a gente tem que parar de usar o glifosato, mais ou menos. O que a gente tem que fazer é racionalizar e colocar alternativas junto com o glifosato, quer seja no residual ou junto. Então, a mensagem é: diferentes mecanismos de ação no sistema de produção. Pratique rotação de cultura e culturas de cobertura, né? Professora, use doses recomendadas e faça um controle após a colheita. Não deixe sua área em pousio ser uma fonte de produção de sementes e enriquecimento do banco de sementes. Só queria finalizar essa parte de apresentação dizendo que na vida é preciso saber se desapegar, né? Eu sei que o glifosato é uma coisa fantástica, se eu tivesse fazendas, né? Também não tenho nenhuma fazenda, mas se eu tivesse, eu com certeza seria um usuário ferrenho do glifosato, mas a gente precisa diversificar. Afinal, nem tudo que vem fica, e nem tudo que foi era fundamental. Klinger, agora você que trabalha. Professor, vamos lá, tem uma aqui. Eu tenho duas perguntas aqui, já que, para a gente começar a quebrar o gelo. Pois não. Porque a gente, no Sistema Santa Fé, você falou do consórcio aí da braquiária com milho, e certo. Eu trabalhei um pouco com o Sistema Santa Fé, na época que eu trabalhava em empresa, e muita da nossa recomendação não, muitas recomendações de empresa seria utilizar uma dose menor, né, dos herbicidas lá, para poder não só tontear a braquiária, não matar a braquiária. Certo. Pensando em manejo de resistência, não que funciona com a braquiária, eu sei que funciona, mas pensando em manejo de resistência de plantas daninhas, o que você acha dessa estratégia? Tá certo, você levantou um ponto que até a gente entra em contradição, mas na verdade, quando você tem a planta daninha consorciada junto com a braquiária, essa planta daninha, ela está muito mais suscetível à ação do herbicida do que se ela estivesse num crescimento normal. Você sabe que hoje as plantas daninhas, hoje já existe uma teoria, né, que foi já publicada por alguns autores, que quando a planta daninha percebe a presença de um vizinho, eu digo vizinho outra planta, ela começa um processo de estiolamento, porque ela consegue perceber certos reflexos de comprimento de onda da planta vizinha, e muito antes do processo competitivo iniciar-se, ela já começa um processo de estiolamento, e ela estiolada se torna mais sensível, e mais sensível você pode utilizar doses digamos, menores dos produtos. Então, é muito interessante esse assunto, porque a gente tem que balancear uma dose que seja viável para controlar a planta daninha, mas que não seja tão agressiva quanto
possa reduzir o crescimento da forrageira. Eu comparo sempre essa situação quando, sabe, aquele no circo que o cara coloca um pau roliço, uma tábua em cima e fica como uma gangorra, né, e fica equilibrando. Se ele põe o peso de um lado, ele cai porque ele está colocando uma dose muito alta de herbicida e causa fitotoxicidade. Se ele vai para o outro lado, ele trabalha com uma dose muito pequena, tem ineficácia e seleção de planta resistente. Agora, eu entendo que o nível de infestação é tão baixo quando você tem essa consorciação que reduzir a dose talvez não tenha esse efeito de incremento da seleção da resistência. Mas é um ponto que, com certeza, ninguém estudou até hoje. Eu acho que é uma coisa para a gente trabalhar. Então, eu não falava mentira para os outros, não, que eu falava isso mesmo. E um outro ponto que às vezes até a gente discute em aula é que tem alguns herbicidas que na recomendação mesmo de bula, tem lá duas recomendações. Ou você faz uma aplicação em dose cheia, ou você faz uma dose menor em sequencial, 2 aplicações. Certo. O que você acha dessa dose baixa e sequencial? Tá. Esse aspecto é o seguinte, quando você faz uma sequencial, você tem 2 situações. Primeira situação é você, nas 2 aplicações, ter o objetivo de controlar a mesma planta, que é o caso, por exemplo, do amargoso e da buva. Você faz uma primeira aplicação, por exemplo, de um inibidor de acecease para controlar o amargoso, mais glifosato. Aí, como fala aqui em Piracicaba, se dá uma tonteada no amargoso, ele fica meio, né, controlado, daí você entra com uma segunda aplicação, com paraquat ou com amônio glifosinato, e dá uma outra bordoada e acaba de matar, né? Então, isso daí eu entendo que não é um processo de utilização de subdoses. Agora, outro objetivo da aplicação sequencial é quando você tem um pequeno fluxo de ervas, né? Aí você faz uma primeira dose para matar esse fluxo. Mas antes de você plantar, vem uma chuva, o solo está úmido e vem um outro fluxo de erva. Aí você entra com uma segunda dose. Como a erva, nas 2 situações, ela está extremamente em fase inicial de crescimento, e a dose ela é proporcional ao tamanho da planta daninha, você pode trabalhar com doses menores. Na verdade, não é subdose, é um ajuste de dose para o tamanho da planta. É isso que eu entendo, né? Então, assim, nos 2 objetivos, essa sequencial, ela não simula uma condição de subdose, ela simula uma condição de você conseguir matar em 2 aplicações a mesma planta, ou de você controlar mais de um fluxo num curto período de tempo antes de você plantar a soja. Tá, essa sequencial, a primeira que você falou é super interessante, porque na verdade não é sequencial do mesmo ativo, né? Você está até fazendo uma rotação de ativo, que eu acho que é fantástico. Agora, a minha questão, assim, que eu até tenho um certo pé atrás, é nessa recomendação de sequencial do mesmo ativo, né, do mesmo produto, com doses menores, porque é difícil o produtor fazer isso pensando que vai fazer só em plantinha pequenininha, né? Às vezes ele faz isso e vem dar outra cacetada achando que fazer a segunda vai acabar de matar. Então, essa recomendação tem que ficar muito clara para que seja, se for, eu não gosto dessa recomendação para ser verdade, para falar a verdade, mas se for recomendar, tem que ficar claro que seria 2 fluxos diferentes, né? Você não está aplicando o mesmo ativo 2 vezes na mesma planta. Né? Porque isso tem que ficar muito claro. Mas tem muita gente que aplica o mesmo ativo na mesma planta. Exatamente. É a cecease na primeira e a cecease na segunda, com certeza. Exato. Não tem muita opção, né, professor? Não tem, isso é verdade. Agora deixa o pessoal perguntar, que eu já perguntei demais. Vamos lá, Klinger, e agora? Primeira aqui, ó, pergunta do João. Professor, o senhor pode falar sobre aplicação em taxa variável para essas culturas? Se é possível usar essa técnica para controlar plantas daninhas no milho e soja? Olha, João, sim, hoje, com a evolução
da informática e principalmente imageamento, análise de imageamento, né, as coisas evoluíram de uma maneira fantástica. Então, primeiro, vamos falar do mapeamento, né? O mapeamento é você ver aonde a planta nasceu e depois fazer uma aplicação só onde ela nasceu. Existe o mapeamento através de imagens de satélite, né, que tem até um programa da Bayer, acho que se chama Field View, onde você compra o programa e depois você tem acesso a fotografias da sua área. A cada 2, 3, 4 dias tem uma fotografia da área e você pode acompanhar diversos processos, né, a evolução da cultura e tudo mais. E o pessoal tem visto que dá para acompanhar a evolução de manchas de plantas daninhas, só que assim, não com tanta precisão. Mas, por outro lado, tem imagens de drones e de aviões, né, que o pessoal tem feito. Uma delas que eu conheço é a Taranis, né, que é uma empresa israelense, que ela consegue fazer uma foto da área e consegue identificar uma corda de viola nas folhas cotiledonares, um capim-colchão, né, a partir da foto aérea. Assim, não é uma coisa muito fácil de fazer, porque ele não consegue fotografar 100% da área. Ele tira acho que umas 5 fotos de meio metro quadrado por hectare. E aí, com essas amostragens, você imagina o que tem de planta daninha. Então, esse é um caminho que está evoluindo bastante. E máquinas para fazer aplicação em taxa variável também evoluiu para caramba. Nós trabalhamos uma época com um pessoal que faz mapeamento da fertilidade do solo. Então, mapeamos argila, matéria orgânica e CTC do solo. E como o herbicida que é aplicado no solo, ele é aplicado em função da quantidade de argila, matéria orgânica e CTC, nós pudemos fazer um mapa de aplicação. Né? Então, é isso aí. Eu acho que alguém desligou o microfone aí. Ligou o microfone. Ela já não tinha, né? Camila, desliga o microfone. Isso. Então, eu acho que é por aí, tá? Por aí. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Tem uma pergunta do Ian aqui, eu vou resumir ela. Ele perguntou se, por exemplo, a utilização de culturas tolerantes futuras como a Loxfop pode aumentar a pressão de seleção e como vai ser o manejo químico daí para frente? Então, com certeza, amigo, vai aumentar a pressão de seleção porque vai viabilizar mais ainda o uso do Aloxifop. Eu volto a usar aquelas palavrinhas lá do começo, boa prática agrícola. Eu acho que vai depender de um programa de stewardship, de atuação responsável da empresa que vende o produto. A professora pode falar para a gente como é que é essa atuação responsável das empresas, no sentido dela orientar o produtor a usar a tecnologia corretamente. Riscos de nós termos aumento da pressão de seleção quando nós tivermos um milho resistente ao Aloxifop, eu tenho certeza que sim, e nós podemos ter um incremento de resistência a esse grupo de herbicidas, o que vai ser muito ruim para a gente. Mas, né, a tecnologia ela vai estar aí para ser usada e tem que ser usada de uma forma responsável. Tem mais 2 perguntas aqui, daqui a gente encerra. Tem uma pergunta do Rodrigo. Professor, a atrazina, em diferentes doses, pode atuar travando braquiária brisanta, cusisiensis e decubens, visto que ela é recomendação somente para controle de braquiária marmelada? Sim, como nós mostramos num dos trabalhos do Fernando Adegas, ela dá uma segurada. Agora, o fator mais importante é a dose, entendeu? Então, você tem que trabalhar com a dose dependendo da sensibilidade. A gente sabe, eu não sei dizer para você qual é o ranking de sensibilidade, mas as braquiárias variam entre si com relação à sensibilidade. Então, algumas toleram até 3 litros por hectare de atrazina, outras você tem que trabalhar com 2 litros. Então, essa supressão,
ela é o sucesso de você usar um herbicida para suprimir o desenvolvimento é a questão da dose. Por exemplo, no caso do calisto, né, do mesotrione, a gente trabalha desde 120, 150 gramas até 250 ml, desculpe, desde 150 a 120 ml até 250 ml. Aí, quanto que você vai pôr de atrazina junto, vai depender da tolerância, do estádio de crescimento, da textura do solo, porque a atrazina ela vai se movimentar no solo. Então, assim, eu acho que não existe uma receita pronta. Chegar a falar para você, ó, a dose é exatamente essa. É um tipo de situação nova que as empresas não têm trabalhado muito e não têm essa informação em bula, então ela depende da sua experiência própria na sua fazenda ou na sua situação. Tem mais uma aqui, falando em relação à incompatibilidade e compatibilidade. É do Vitor, ele perguntou se tem que respeitar a proporção de 3:1 quando utiliza graminicida e latifolicida. Boa pergunta, Vitor, essa é bem recorrente. Eu acho que o ponto aí é principalmente na mistura de glifosato mais 2,4-D, né? Então, isso tem sido estudado bastante e a gente percebe que essa interação negativa do glifosato com o 2,4-D é dependente da planta daninha. Se você misturar glifosato mais 2,4-D para controlar a buva, você tem sinergismo. Se você misturar 2,4-D com glifosato para controlar trapoeraba, sinergismo fantástico. Mas se você misturar glifosato com 2,4-D e na área tiver braquiária, que obviamente não é seu objetivo fazer essa mistura, o 2,4-D interfere no controle da braquiária, ele reduz o controle da braquiária. Se você misturar 2,4-D com glifosato e tiver vassourinha de botão, que é uma erva daninha mais do norte do Brasil, nordeste, está descendo aqui para o sul, você acaba com o efeito do glifosato, você não tem controle. Eu tenho visto por aí, quem mistura 2,4-D no glifosato, baixa o controle em 30%. Então, tire o 2,4-D. Então, você veja que interessante, eu citei situações que o 2,4-D deu sinergismo, citei situações que ele dá aditivismo e citei situações que ele dá antagonismo, como o mesmo herbicida, depende da erva daninha. Agora, quando você tem uma situação geral, você precisa pôr o 2,4-D, você fala assim, o meu ponto mais importante é a planta daninha que precisa da mistura, as outras dá para controlar. Por exemplo, você tem um monte de buva, mas um pouquinho de braquiária, você sabe que a mistura vai melhorar na buva, mas vai piorar na braquiária. Mas você fala, o meu principal problema é a buva. Então, o que eu faço? Eu tenho que ter uma proporção grande, maior, entre a dose de ingrediente ativo do glifosato e do 2,4-D. E o que a prática tem mostrado é que o ideal é que você tenha 3 vezes mais glifosato do que 2,4-D. Porque com isso, esse antagonismo reduz. Porque quando você coloca 3 vezes mais glifosato, necessariamente você está aumentando a dose de glifosato, mais do que você precisaria. E aí você sana essa deficiência de antagonismo. Então, a relação é 3:1. Eu acho que não tem mais pergunta, eu vou fazer a última aqui, então, e a gente encerra. Ixi, agora vem mais difícil, então. A quem dera. Falando no milho, a associação de glifosato e atrazina geralmente segue as atrazinas têm antagonismo com o glifosato. E o pessoal acaba aumentando a dose em cerca de 30%, correto? Eu queria saber se você acha isso uma prática correta ou não. Olha, é bem, assim, dúbia a resposta dessa pergunta, porque se você pensar sob o ponto de vista de uma boa prática agrícola, isso não é interessante, né? Ambientalmente, você está jogando mais produto na área. Então, assim, não é uma recomendação sadia, entre aspas. Mas na prática funciona. Na prática é o que o pessoal faz. Você realmente precisa
aumentar 1 litrinho de glifosato. Se você está trabalhando com 3 litros, né, você vai aumentar 30%. Você vai para 4 litros e assim sucessivamente. Então, assim, sob o ponto de vista prático, está correto. Agora, sob o ponto de vista de racionalidade, de custo, isso não está tão correto assim, né? Mas é o que acontece na prática. O bom é se a gente tivesse uma alternativa. O problema é que não tem. A gente não tem muito recurso, normalmente, para investir no milho. E a atrazina é um produto bem, assim, em conta e com alta economicidade. Então, substituir é difícil. Outro dia eu fui no México, lá eles usam um produto chamado terbutilazina, que é até melhor que a atrazina. Mas aqui no Brasil tem um pessoal tentando registrar, mas não registrou ainda. Então, não sei. Mas não conheço detalhes do produto. Talvez possa ser que tenha alguma coisa aí no futuro para a gente usar um pouco menos de atrazina, né? Beleza? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu sei que, não sei se eu adicionei alguma coisa no conhecimento de vocês, mas, de minha parte, valeu muito a pena, foi muito bacana, perguntas bem interessantes para a gente responder, e espero que eu tenha contribuído aí com alguma informação e compartilhamento de conhecimentos. Professor, pode falar, Kídia. Não, pode. Olha, tem 56 pessoas ainda na sala, que bom, hein? Eu já acabei. Eu tenho uma duvidazinha em relação à tecnologia do milho resistente ao Loxifop. Se existe previsão para quando ele vai estar disponível comercialmente, ou se é algo distante ainda? Essa pergunta, realmente, ela tinha uma previsão muito segura, né, para daqui 2 anos. Mas as coisas com essas tecnologias transgênicas aí, elas estão ficando cada vez mais complicadas. Vocês devem ter visto na mídia sair que houve uma proibição do dicamba lá nos Estados Unidos e tudo mais. Então, eu não sei qual vai ser os reflexos. Mas, assim, se você perguntar para a Corteva, me parece que é daqui a 2 anos, 2 anos e meio. Eu não sei se a professora tem mais informações a respeito. Aprovado no CTN-Bio, já está aprovado faz tempo, né, professor? Né? Agora falta só a liberação comercial. Na verdade, eu acredito que ainda lá na China, acho que ainda não está aprovado, tá? Então, outro dia alguém me explicou, mas me perdoe se eu falar coisa errada aqui, porque eu não sou muito conhecedor do assunto, né? Que, na verdade, a China não aprova, não é por causa do herbicida, é por causa dos outros genes. No caso específico do dicamba, alguém da Bayer me explicou que tem um gene que foi introduzido, né, para controle, acho que da Spodoptera, não sei, já não é minha área, que não foi aprovado esse gene na China. Até o gene do dicamba ele foi aprovado, mas não foi aprovado o gene do BT. E se não aprovar todos, eles não aceitam a importação do material. Enquanto isso não acontecer, o produto fica aí emperrado. E isso talvez seja até mais um problema de decisão política do que técnica, né? Isso faz tempo que a China está usando isso como estratégia mais política do que técnica, viu? É verdade. Os acontecimentos ultimamente têm mostrado isso mesmo, né? Professor, eu acho que a gente já extrapolou bastante aqui o tempo. Nossa, me desculpe, né? Olha. Não. Eu acho que a gente que está abusando demais dessa disponibilidade, né, nesse feriado. Mas eu queria te agradecer mais uma vez, em nome do GHPD, em nome da UFLA. O grupo, a gente tem 2 professores, que é o Adenilson e a Fernanda. Eu queria agradecer em nome deles também. Eu tenho certeza que eles ficam bem empolgados, igual nós estudantes, né, quando se fala em cristofolete. Todo mundo fica animado.
E obrigada, e eu queria te falar que qualquer demanda que a Exalc tiver e que a gente possa retribuir, eu acho que esse intercâmbio entre as duas universidades é sempre muito legal. Acho que todo mundo está ganhando. Bacana, inclusive a gente tem um grupinho bem mais modesto que o de vocês, menor de estágio, quem sabe a gente faz algumas interações. Eu não sei se a Laís participou do grupo de vocês aí. Participou. Ah, então, ela está fazendo doutorado com a gente aí. Quem sabe ela se torna um elo de ligação. Ela deve estar assistindo aí. Pelo menos ela falou que se inscreveu. Ela está aqui. Então, que legal. Tá aí, ó. Estou aqui, ela escreveu aí. Então, Laís, você pode ser o elo de ligação entre as ideias que nós temos no nosso grupo, de repente fazer até eventos em conjuntos como esse, trazer mais pessoas, né? Sim. E outras coisas aí que possa trazer benefício para todo mundo. Fico à disposição também aí e agradeço, professores, aí pela oportunidade e confiança de colocar a gente aí com o grupo todo e também com as pessoas que estão participando do evento. É isso aí, podemos conversar futuramente, então. Boa noite para todo mundo, pessoal, e queria agradecer a presença dos estudantes que estão aqui presentes. Boa noite para todos. Boa noite, um abração para todos. Grande abraço. Tchau, tchau, professora.